Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos de 1 a 9. Mateus situa o episódio 6 dias depois. Nos versos de 1 a 4, esse dado merece consideração. O evangelista está pensando na semana da criação, em Gênesis 1. No sexto dia, Deus criou o ser humano. Lá se afirma que, a seguir, Deus descansou. Aqui, 6 dias depois, Jesus mostra, mediante a transfiguração, a plena realização daquilo que Deus planejou para o ser humano. Mateus fala de uma alta montanha. Para o povo da Bíblia, a montanha é o lugar onde Deus se dá a conhecer. Essa montanha contrasta com a das tentações, do verso 4, 8. Conferiu o evangelho de domingo passado, onde Jesus foi tentado a realizar a justiça do reino mediante a usurpação do poder. A montanha das tentações é o lugar da manifestação da idolatria. O texto afirma que o rosto de Jesus brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Isso demonstra que a justiça do reino vai triunfar. Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E que Jesus é superior a Moisés, cujo rosto brilhou sobre o monte. Jesus é o rosto brilhante do Pai. Ele trouxe a nova lei. Lá do Sermão da Montanha, por exemplo. Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas, respectivamente foram pessoas que falaram diretamente com Deus no Monte Sinai. Agora, porém, estão falando com Jesus, o homem que fala em nome de Deus. A partir desse momento, as pessoas falam diretamente com Deus falando com Jesus. Pedro, o apóstolo mais próximo de Jesus, pretende pôr Jesus em pé de igualdade com Moisés e Elias, fazendo uma tenda para cada um deles. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas Jesus já havia afirmado que veio dar pleno cumprimento à lei e aos profetas representados por Moisés e Elias. Além disso, todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. Jesus é, para nós, aquele que trouxe a nova lei e cumpre as profecias. De fato, é uma característica de Mateus, em todo o seu evangelho, mostrar que Jesus cumpre as profecias. Um outro ponto, Jesus é filho amado do Pai. No Antigo Testamento, Israel era o filho primogênito de Javé. Na transfiguração, Jesus é proclamado pelo Pai, filho amado, no qual encontro a minha complacência. Escutem o que ele diz. Mateus quis marcar seu evangelho com essa expressão. De fato, ela aparece no início do batismo de Jesus, no meio, na transfiguração, e no fim, a expressão do verso 5 recorda várias passagens do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, o Salmo 2:7. Com isso, demonstra-se que Jesus é o Rei que cumpre a justiça do reino de Deus. Em segundo lugar, recorda Isaías 42:1, onde ele fala do servo de Javé. Jesus é esse servo, pois cumpre a justiça do reino, entregando a própria vida. Finalmente, lembra Deuteronômio 18:15, onde se afirma que Javé suscitará um profeta ao qual todos precisam escutar. Jesus é esse profeta que cumpre a vontade do Pai. Confere Mateus 3:15. Precisamos cumprir toda a justiça. A reação dos discípulos é de medo.
Eles ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. No verso 6, pode conferir. Na Bíblia, essa é a reação característica dos que receberam grandes revelações divinas. Jesus substitui o modelo pela coragem. Ao abrir os olhos, os discípulos não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando abrimos os olhos da fé, constatamos que o grande anúncio é a pessoa de Jesus que comunica o projeto do Pai. Esse anúncio seria incompleto se não levasse em conta que esse mesmo Jesus, levando o revelado como rei, servo e profeta, é o mesmo Jesus que deu a conhecer tudo que o Pai projetou para nós, passando pela morte e ressuscitando. A ninguém contém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. É, portanto, tempo de anúncio da realeza, serviço e profecia de Jesus que trouxe para o centro da nossa história o reino de Deus e sua justiça. A transfiguração de Jesus é sinal de sua ressurreição, vencendo a morte e a sociedade violenta que o matou. Ela se torna, assim, anúncio da vitória da justiça sobre a injustiça. Nada nem ninguém poderão deter o projeto de Deus, que é liberdade e vida para toda criatura.